Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vamos à palavra de Deus então. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Nenenzinho. É a princesa de Jesus. É a princesa. Glória a Deus. Deus abençoe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. O pastor Eliel hoje está trabalhando, por esse motivo ele não está aqui, né? Precisamos de trabalhar para levar o sustento para a nossa família, né? Glória a Deus por isso, por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu vou pedir a minha esposa para ler para nós. Amém? Apocalipse 2, 4. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora não me amam como me amavam no princípio. Só tem mesmo. Pode sentar. Porém, agora eu tenho algo contra vocês. Que no princípio, que não me amam mais como me amavam no princípio. Quem que estava falando isso? Quem? Amém, Jesus. Isso aí. Jesus está falando isso. E ele está falando, ele não está falando a pessoas que não o conheceram. Ele não está falando a pessoas que não teve um encontro com ele, um relacionamento com ele. Ele está falando com a sua igreja. A sua igreja em que em muitos momentos na palavra de Deus é narrado o que? Como a sua noiva. A noiva de Cristo. E agora ele está falando, olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês não me amam mais como me amavam no princípio. E o tema da mensagem é esta, no princípio. Por que no princípio? Porque é aquilo que Jesus está colocando para a sua igreja aqui em Éfeso. Olha, ele está dizendo, nós já vivemos um amor, já houve algo entre mim e você, da sua parte para comigo, que agora não está existindo mais. Ou talvez da forma que era antes. Que é interessante nós analisarmos que ele não fala aqui que não existe. Ele fala que da forma como era antes. Então, o primeiro princípio que eu vejo aí, que Deus quer de nós algo mais. Que Deus exige de nós alguma coisa a mais. Por isso que a uma das igrejas ele fala aqui, olha, frio ou quente? Porque morto eu, quem conhece? Vomitar-te-ei da minha boca. Porque Jesus então aqui ele estava cobrando da igreja de Éfeso algo que ela tinha lá no princípio. O amor que ela tinha lá no princípio. E é interessante quando nós, principalmente brasileiros, pensamos sobre o início de tudo. Por que eu digo brasileiro? Porque o brasileiro tem uma visão romântica da vida, é assim ou não é? Todo mundo lá fora conhece o brasileiro como uma pessoa receptiva, não é verdade? Uma pessoa alegre, porque a visão nossa da vida é uma visão romântica. Nós recebemos as pessoas, nós recebemos as dádivas da vida, ou sonhamos com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita empatia. Só que a maioria de nós não permanece com essa
com esse ânimo ou com esse entusiasmo, porque isso é próprio do brasileiro, né? Essa paixão, esse fogo que nós vivemos no princípio e depois ele começa a cair, começa a apagar. Isso é próprio de nós. Mas a mensagem aqui é no princípio. A mensagem aqui é: no princípio havia algo mais, e eu quero isso de vocês. E eu procuro isso, eu quero de volta esse entusiasmo. Porque no princípio nós somos cheios de sonhos. Nós começamos assim, quando entramos para o trabalho, para um emprego, nós entramos no emprego cheio de sonhos, não é assim? Cheio de ânimo com o emprego, cheio de projetos, de visões. Nós começamos com toda a força, como uma locomotiva, uma Maria Fumaça, que eles jogam bastante lenha e começa a queimar ali, a caldeira ferve e dá muito vapor, e nós começamos dessa forma o nosso trabalho, né? Quando nós entramos em um emprego, nós podemos falar do relacionamento. Todo mundo aqui, né, a maioria aqui é adulto, tem alguns adolescentes e crianças que não entendem o que é isso, mas os adultos sim. Nós entramos num relacionamento, num namoro cheio de fogo, de entusiasmo, né? Eu tenho certeza que agora, com essa aplicação, todos nós vamos entender o que Jesus estava falando. Nós vamos compreender o raciocínio de Jesus aqui em Apocalipse, direcionado à igreja de Éfeso. Então nós começamos o nosso namoro, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge cheio de expectativa, cheio de esperança. E é fácil de perceber isso. Quando nós vamos ao shopping, nós sabemos quais que são os casais que estão no início e quais que já, né, dão um tempinho junto. É verdade ou não é? Como que é o casal que está no início do relacionamento aí no shopping? Em uma mesinha no barzinho. Hã? Como é? Cheio de love, agarradinho, beijinho. E o casal que já está lá há 10, 15 anos? Eu sempre mulher. Cada um numa ponta. Não é isso? Cada um numa ponta, né? Puxando os meninos. Com a cara de enojado. E quando vê um casalzinho colado, fala, que nojo. Ai, que saudade. A mulher normalmente fala isso, ai que saudade, né? Mas o homem, não estou aguentando, vira até a cadeira. Porque nós homens somos meio assim, não é? Tem alguém diferente, né? Mas... Por quê? Nós começamos o relacionamento com muita paixão, com muito fogo, com muito entusiasmo, cheio de visão, né? Pensando em construir a família, em ter filhos, a casa. Muitas das vezes entramos em um relacionamento sem preparo nenhum, né? Sem preparo nenhum e a gente vai cheio, não, nós vamos casar, vamos morar de aluguel, mas nós vamos conquistar, vamos conseguir a nossa casa, o nosso carro, nós vamos conseguir isso, aquilo, outro, e cheio de projetos e nada. E os nossos pais às vezes vêm e falam, ó, você tem certeza? Você está certo disso? Você não tem casa? Você não tem trabalho? Entramos até sem trabalho. Quantos aqui casaram, não tinha nem emprego? Eu fui um desses. Glória a Deus. Não tinha nem emprego. Com 11 meses de namoro, estava casando. Pasmem. Pasmem. Por quê? Nós vivemos essa intensidade do primeiro amor. E isso não é ruim, isso é bom, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Muitos casais, depois de 15, 10, eu estou falando 15, eu estou exagerando, porque a gente sabe que muitos depois de 3, 2 anos, já estão lembrando lá do passado, como era antes. Talvez a mulher falando, meu Deus, por que esse homem mudou? Eu casei com um príncipe.
Né? Dormi com o príncipe, acordei com o ogro. Né? Oi? Com o sapo. Beijou o príncipe e virou o sapo. Né? O rapaz fala, Fiona, meu Deus. Só trouxe a Fiona para minha vida, Senhor. É assim. A igreja de Éfeso, ela já não vivia mais este amor. Não tinha mais no princípio. E é interessante que o texto está falando, olha, você fugiu, você não tem mais aquele primeiro amor. Eu fiquei refletindo hoje em casa que Jesus está falando, olha, não é que você não me ama. Não é que não existe amor. Estão entendendo? Não é. Mas aquilo que a gente vivia lá no princípio era diferente. Aquele calor era diferente. Aquele entusiasmo era diferente. Aquilo de querer estar junto todo dia, toda hora. Sabe, aquilo de me procurar todo dia, como o homem lá no Éden, na virada do dia, tinha um encontro com Deus. Depois que o homem pecou, agora ele se esconde de Deus. O homem agora então está se escondendo de Deus, está fugindo de Deus, sabendo quem Deus é, sabendo que deve o seu amor a Deus, que deve amar a Deus, mas ele está fugindo da presença de Deus por causa do seu pecado. E Deus está falando assim, olha, eu não quero que você fuja, eu não quero que você some, eu quero que você confesse, esteja comigo, porque eu estou pronto a perdoar. Deus está assim. Tem um profeta na Bíblia chamado Oséias, que Deus fala com Oséias, olha Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Oséias fica doido, fala, Senhor, que é isso? Eu casar com uma prostituta? Se na nossa cultura talvez para alguns é difícil, imagina naquela época, muito mais. Uma cultura patriarcária, né? Uma cultura bem machista, entendemos assim? Então Deus fala, eu quero que você vá e case sim. E aquele homem vai e casa com aquela mulher, dá joias, arruma ela, dá presentes, tem filho. Com pouco aquela mulher some e desaparece. E Deus fala com ele, vai atrás dela novamente, Oséias, vai lá. E Oséias vai novamente atrás daquela mulher, traz para si, dá banho, cuida daquela mulher, dá joias àquela mulher, tem filho com aquela mulher, e com pouco ela foge novamente, vai embora novamente, abandona aquele homem. Depois de acontecer isso algumas vezes, Deus fala com Oséias, olha, assim é o meu povo, assim tem sido o povo de Israel. Eu tenho cuidado, eu tenho zelado do meu povo. Eu tenho dado um nome para o meu povo, eu tenho sido uma família, dado uma família para o meu povo, mas o meu povo foge, tem fugido da minha presença. Mas a mensagem de Deus é, pare de fugir porque eu te amo, porque eu quero você, eu quero viver, eu quero continuar vivendo aquele amor do princípio. Esse é o propósito de Deus. E nós olhamos para a igreja de Éfeso. E Deus fala que Éfeso tinha só alguma coisa errada. Ela só tinha alguma coisa errada. Éfeso, ela era uma igreja que tinha os dons espirituais. Ela tinha dons espirituais. O dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação. Era uma igreja que tinha esse princípio, que vivia isso. Ela também era uma igreja que tinha paciência. O próprio Senhor Jesus fala aqui, olha, eu tenho visto que vocês têm tido paciência no sofrimento. Vocês são pacientes no sofrimento. Têm sofrido atribulações. Tem sofrido perseguições, pessoas têm maltratado vocês, mas vocês têm sido pacientes no sofrimento.
Tudo isso é bom. Deus está falando com Éfeso. Tudo isso é maravilhoso. Vocês não toleram o pecado, são intolerantes ao pecado. Ele fala, olha, vocês aborrecem os nicolaítas, a doutrina de Nicolau. Que doutrina era essa? Eles comiam comida sacrificada a ídolos, aos deuses. Eles se alimentavam dessas comidas. Eles também viviam a prática da sexualidade desenfreada. Assim eram os nicolaítas. E Deus fala, olha, vocês têm se manifestado, vocês não têm trazido isso para o meio de vocês, vocês não têm aplicado isso na vida de vocês, vocês não têm permitido isso na vida de vocês. A igreja de Éfeso, ela conhecia bem a doutrina de Deus. Olha o que Deus fala com Éfeso, fala, olha, vocês têm identificado quais que são os falsos apóstolos. Ou seja, a igreja de Éfeso conhecia a palavra de Deus. A igreja de Éfeso conhecia a doutrina de Deus. Eles identificavam os falsos apóstolos. Vamos aplicar para os dias de hoje. Eles sabiam quem eram os falsos pastores. Eles sabiam quem eram os falsos líderes. Porque eles tinham um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Eles tinham um conhecimento fiel da palavra de Deus. Porém, a carta escrita aos 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, olha, se eu falasse a língua dos anjos, se eu desse esmola, repartisse os meus bens aos pobres, se eu fizesse tudo isso, se eu tivesse o dom de profetizar, se eu tivesse o dom de ciência, o dom de maravilhas, mas se não tiver amor, isso nada tem proveito. Se não tiver amor, não tem proveito algum. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu cure enfermos, mas se eu não tiver amor, a palavra diz, isso não tem proveito algum. Se eu não amar o meu próximo, eu posso ter o maior conhecimento da palavra de Deus, mas se eu não tiver amor, isso não tem proveito algum. Lembra da parábola do bom samaritano? Perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus lhe propõe uma parábola para aqueles homens que lhe fizeram esta pergunta. Ele fala, olha, havia um homem que foi roubado, estava em um caminho e ele foi roubado, ele foi machucado, ele foi maltratado e deixado à beira do caminho. Passaram ali os levitas, e os levitas não deram atenção àquele homem. Passaram então os sacerdotes, e os sacerdotes também não ligaram para aquele homem. Vale trazer à memória quem eram os levitas? Alguém sabe? Não. Os levitas eram os homens que cuidavam do culto a Deus, do sacrifício a Deus. Os sacerdotes eram os príncipes, os líderes religiosos da época, que olhavam para aquele homem à beira do caminho e não davam atenção. Porém, a palavra diz que veio um samaritano. E vendo aquele homem à beira do caminho, ele pegou aquele homem e colocou aquele homem aos seus ombros. Ele cuidou da ferida daquele homem e levou a um lugar seguro e pagou para que aquele homem ficasse ali e melhorasse.
Eu pergunto a vocês, quem era o samaritano? Na cultura daquela época, o samaritano era aqueles que eram chamados de imundos, impuros, eram os pecadores, eram aqueles com quais os religiosos, os fariseus, saduceus não queriam se misturar. Então Jesus pergunta àqueles homens que o indagaram. Agora Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Quem amou aquele homem? Então eles responderam: o samaritano. Sabe por quê, amados? Eu posso ter o conhecimento, eu posso ser o líder espiritual que for, eu posso ser a pessoa que se declara o que seja, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver o desejo de cuidar daqueles que estão caídos, de nada adianta, não tem proveito algum. Então Jesus está falando para a igreja de Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. Talvez alguém pergunta: peraí, pastor Jefferson, você está falando do amor a Deus ou do amor ao próximo? Do que se trata? Os mandamentos se resumem em quê? Os mandamentos de Deus se resumem em quê? Em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo Como a ti mesmo. como a ti mesmo. Aleluia. O amor está aí. Agora, em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20, está assim. Acompanhe comigo, por favor. Vamos entender a igreja de Éfeso. E Deus disse: tenho contra vocês que deixaste o primeiro amor. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, está entendendo? Se alguém diz, eu amo quem? E aborrece a seu irmão, aborrece a quem? Seu irmão. É mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus, o aborrecer que é, ama menos, põe por menos o seu irmão. É o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Entendendo? Era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, podemos entender assim. Nós amamos a Deus, nós cultuamos, estavam no culto, estavam ofertando a Deus, estavam dando esmolas, estavam visitando os doentes, mas não estavam amando de fato o próximo. Estavam fazendo aquilo que socialmente é bonito, socialmente é aplausível, mas dentro de si, o problema é dele, né? Quem pariu Mateus aqui é o quê? Que avança, que balança? Pois é. Quem pariu Mateus é que balança. A palavra diz que quem pode fazer o bem não faça, fazendo o quê? Está pecando. Quem pode fazer o bem não faz, peca. E se nós estamos deixando de fazer o bem, de ajudar quem pariu Mateus e balançar Mateus,
nós estamos deixando de amar. E se nós não estamos amando o nosso irmão, também nós não estamos amando a Deus. É o que Deus tinha contra a igreja de Éfeso, é o que eu tenho contra vocês. Vocês identificaram os apóstolos, vocês não toleram os nicolaítas, porém, deixaram o primeiro amor. Deixaram de atender as viúvas. É interessante nós pensarmos sobre isso, que quando Jesus é convidado à igreja, à casa de Simão, quando Jesus estava aqui, convidaram Jesus à casa de Simão. Simão convidou ele: venha almoçar comigo, venha estar comigo na minha casa. E quando Jesus estava lá sentado, apareceu uma mulher pecadora. Todo mundo conhece essa história, né? Sim ou não? Uma mulher o quê? Pecadora. Está narrado em Lucas. Lucas não cita o nome dela. Não é isso? Porque socialmente ela era conhecida como o quê? Pecadora, prostituta, seja lá o que for, pecadora. E aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e chora nos pés de Jesus, derrama o óleo precioso nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, beija os pés de Jesus com seu cabelo. E Simão, um príncipe da sinagoga, um religioso, estava ali no seu coração dizendo: se esse realmente fosse o mestre, fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Onde estava o amor desse homem que oferecia sacrifícios no templo a Deus? Onde estava o amor desse homem quando ele ofertava a Deus? Onde estava o amor desse homem quando ele abria ali a Torá, a Santa Escritura, e meditava com a igreja? Onde estava o amor? Mas Jesus não. Jesus nos amou de uma forma sobrenatural. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos contrários a Ele, inimigos dEle. Agora a orientação dEle é: eu quero viver esse amor com você. Eu quero que você me ame também. Eu quero viver essa intensidade que eu vivi com você. Eu entreguei a minha vida por você. Eu morri por você. Eu quero viver isso com você. Eu quero viver isso com você. A igreja de Éfeso estava assim, não estava vivendo o primeiro amor. Não estava vivendo a intensidade do amor verdadeiro. E Jesus cobrava isso de Éfeso. E por quê? E por que nós devemos amar a Deus? E a forma com que eu amo a Deus é amando os meus irmãos. O amor que eu tenho por Deus, ele é manifestado quando eu estou disposto a amá-lo. Sim ou não? Quando eu estou disposto a amá-lo. Aí conhecemos se eu amo a Deus ou não. Se eu não tolero você, eu estou amando a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Pedro, querendo ser ousado, ele disse: olha, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus diz aí, Pedro, quantas vezes? Pedro, na sua ousadia, ele diz 7 vezes. Jesus diz: não, Pedro, 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7. Nós devemos perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem ao dia. Agora, eu quero trazer a razão desse amor, o resultado desse amor. Conhecemos o Salmo 91. Quem conhece? Aquele que habita à sombra do Onipotente. Direi do quê?
Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, e nele 1000 cairão ao meu lado, mas tu não, porque aos teus anjos dará ao teu, para te guardares. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leãozinho e a serpente. E o quê? Não lhe farão o que? Mal, dano algum. Né? Não temerás a seta que voa de dia, de noite, nem peste que assola ao meio-dia, né? Salmo 91, agora o verso 14 está falando o quê? Como é que é? A minha esposa fala. Pois, verso 14, pois que tão encarecidamente me amou. O livramento de Deus é para quem? Para aqueles que amam a Deus. Só que Jesus está falando com a igreja de Éfeso aqui, no capítulo 2, versículo 4. Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Não me amam mais como me amavam. Quer ver? Abre aí novamente o Apocalipse. Nós vamos ver o que Deus fala com eles. Porque se vocês continuarem assim, dessa forma, o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 2. Aí no 4 ele está falando, tendo porém. Né? Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora não me amam como me amavam no princípio. Tá vendo? Não me amam como me amavam. Ele está falando que deixou de amar ele? Sim ou não? Está falando, não me amam como me amavam no princípio. Versículo 5. Lembrem-se do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Amém. Sabe o que Deus está falando? Vocês serão castigados. Para a igreja de Éfeso. Sabe? Vocês vão perder a sua condição. Vocês vão perder o seu posto. Amados, eu não estou querendo trazer aqui algo, eu não estou trazendo peso. Não, eu não estou trazendo peso. Se um casal deixa de se amar ou não se amam mais como amava antes, como que acontece o relacionamento? Vamos olhar o curso natural da vida. O que acontece? Hein? Mulher começa a cobrar, não é isso? O homem começa a cobrar. Eu tenho visto e ouvido relatos assim, colegas meus que falaram, olha, eu deixei a minha esposa, eu pergunto, mas por que você deixou? Porque já não era mais como antes. A nossa vida ficou comum. O que é o comum? A pessoa vai para o trabalho, chega em casa, uma boa noite talvez, um bom dia. Não é isso? Um vai para a televisão, o outro para o smartphone, né? Não é o que acontece? Cada um vai para a sua vida, na hora de dormir, deitam e assim vai. Está entendendo? Então, Deus está falando aqui no Salmo 91, pois que tanto me amou, eu colocarei vocês em um alto retiro. Porque conheceu-o, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Dar-lhe-ei longuras de dias, ou dias longos, e lhe mostrarei a minha
Salvação, pois que tão encarecidamente me amou. Então, o chamado de Deus é para que nós amemos Ele e amemos com profundidade. Com profundidade. Com propriedade. É assim que nós devemos viver. É assim, meu amado e minha amada também, que eu quero que você me ame. Está entendendo? É assim que eu quero amar você também. E é assim que a igreja deve viver. Em um amor profundo. João, capítulo 17, versículo 3, para nós encerrarmos. A salvação consiste, Jesus dizendo, a salvação consiste em amar a Deus. A salvação consiste em amar a Deus. E a reconhecer Jesus Cristo, seu Filho, a quem o Pai enviou. João capítulo 17, versículo 3. A salvação consiste em amar a Deus. Mas esse amor, ele não pode, não deve ser de boca, né, minha irmã? Não deve ser de falar. Esse amor a Deus tem que ser de atitude, de vivência. De vivência, com propriedade. É assim que Deus quer que nós o amemos. Fique sobre os pés. Amém. Aleluia. Aleluia, porque é assim que Deus nos ama. Porque é assim que Deus ama a mim e você. Em uma entrega total, 100%, com uma intensidade sobrenatural. Aleluia, não deixe o mundo dizer que ele deixou de te amar. Não deixe o mundo dizer que os seus pecados levaram para longe dele. Não deixe o mundo te dizer que para você não tem jeito mais. Não deixe as pessoas te condenarem. Não deixe as pessoas te magoarem dizendo que Deus não importa com você. Porque Ele se importa, sim. Porque você é amado por Ele, é amado por Ele. Porque Jesus, Ele tem interesse sobrenatural na sua vida. Ele diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer cear com você. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer habitar, Jesus quer morar, Jesus quer comungar, Jesus quer almoçar, Jesus quer jantar, quer acordar, quer deitar com você. Jesus quer te pegar no colo. Jesus quer ouvir de você a declaração de amor dizendo, Senhor, eu sou teu. Oh, Jesus! Jesus nos ama de uma forma inagualável, que não tem igual, que não se compara. Jesus nos ama de uma forma sobrenatural. Jesus não te quer por parte, Jesus te quer por inteiro, por completo. Jesus, Ele não pede que você mude para que venha até Ele. Jesus não exige que você mude. Oh, Jesus exige que você o ama por inteiro, por completo. Jesus não exigiu que a mulher adúltera mudasse. Não. Jesus não exigiu que Zaqueu mudasse. Jesus pediu, Zaqueu, desce daí da árvore. Me receba em sua casa, porque hoje eu vou estar em sua casa, porque a mudança quem faz é Ele. É Ele quem nos muda. É o amor dele quem nos constrange e muda de dentro para fora. Não é algo que os homens veem. Não é algo que as pessoas
transformação e uma nova criatura. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Para que possamos viver novamente, ó Pai,
Cristo, a bênção do Senhor sobre todos, o teu favor, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o nome da criança que será apresentada? Heitor. Heitor. Onde está o Heitor? Venham o pai, a mãe, os familiares. Amém. Por favor, venham aqui à frente. Os pais, aqueles que vão estar com esta criança. Podem vir todos os responsáveis. Amém. Michele. Eu vou estar responsável. Você sabe como que eu ficarei aqui. Glória a Deus. Responsabilidade imensa. Venha, por favor, gente. Aqui à frente, por favor. Amém. Tem espaço aqui, por favor, porque a igreja, venha cá, por favor. O senhor é o quê da família? O avô, faz favor. Michele, pode vir. O Heitor? Faz favor. A mãe, o pai, a mãe. E o pai. Fica aqui, mãe, do lado dele. Por favor, pai. Por favor, amém. Deixa eu pegar o Heitor no colo, posso? Heitor, delícia. É bom demais, né? Sim, coisa mais linda. Ele está assim, que moço é esse? Glória a Deus, aqui está. Apresenta para nós, Michele, por favor. Aqui são os avós, tio, primo, pai, madrinha, os padrinhos. Meu madrinha, né? A mãe, pai, amém. Qual o nome do pai? Alexandre. Amém. São os primeiros responsáveis, né? O Alexandre e a Aline. Nos dias tão difíceis, né? Hoje, os dias estão difíceis para a gente educar, né, Michele? Uma criança, para a gente ensinar bons costumes, né? Boas maneiras, para que seja um cidadão de bem, né? Então, o Alexandre e a Aline, né, estão com uma responsabilidade muito grande, né? É o primeiro, né? Estão com uma responsabilidade, eu acredito até que sobrenatural, né? De tamanha o grau, né, de dificuldade que temos hoje. E junto os padrinhos, né, os avós que já passaram por essa experiência, a Michele também que já tem a netinha, né, e que passaram, né, por isso e tiveram, graças a Deus, êxito, que os filhos estão aqui, o Alexandre, a Aline, e os padrinhos que juntamente, né, com os pais têm essa responsabilidade. Amém? Amados, o que nós fazemos aqui está aqui baseado na palavra de Deus. Amém? Eu vou pedir minha esposa novamente para abrir Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Meu rapaz? Cadê papai? Cadê papai? Lucas 2, versículo. Não, melhor, versículo 21. Lucas 2, 21, 22. Porque, Alexandre, nós temos que entender esse momento. Eu acredito que vocês entendem, por isso trouxeram aqui, por favor, o Heitor, né? Heitor, né? Sabia que seu nome, rapaz, é um nome de grego, né? Príncipe. Príncipe. Versículo 21
E o 22, e o 23, e o 24. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois era esse o nome que o anjo lhe dava, que o anjo lhe havia dado antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José fazerem o que a lei de Moisés manda e cumprirem a cerimônia da purificação. Então levaram a criança a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor, porque está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. E foram também para oferecer um sacrifício de 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei manda. Amém. Glória a Deus. A parte do sacrifício, nós sabemos que Jesus é o nosso sacrifício. Amém? Jesus derramou o sangue dele para que não fosse mais derramado nenhum sangue de nenhum animal mais. Amém? Mas o princípio de apresentar as nossas crianças a Deus, nós mantemos. Nós não batizamos criança porque o princípio do batismo é o princípio da consciência. Eu reconhecer a minha situação, eu reconhecer que preciso de Deus, que preciso de arrepender dos meus pecados e assim ser batizado. E uma criança, ela não tem esse entendimento, ela não tem essa compreensão, né? Por isso, nós não batizamos criança. Nós seguimos esse princípio bíblico de apresentar a criança a Deus. E sabedor que, assim quando ela tomar o entendimento, baseado nessa apresentação que foi entregue a Deus, ela vai tomar a decisão correta, né? Ela vai fazer a escolha certa, que é decidir por ter uma vida com Deus. Amém? Então, nós vamos apresentar o Heitor a Deus, a igreja, porque a palavra de Deus fala que o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Amém? Então, nós vamos apresentar o Heitor. Fiquem sobre os pés, a igreja. Amém? Eu vou pedir o pai Alexandre para estar segurando o Heitorzinho lindo, né? Porque onde está o óleo aqui, por favor, nós vamos estar apresentando esta criança a Deus. Amém? Eu quero Glória a Deus. segurar a mãozinha igreja, nós vamos orar, né? Ai, que delícia. Não vou repetir não, viu, Alexandre? Amém. Glória a Deus, Heitor. Amém. Pregador da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, Aleluia. a sua igreja está aqui, Pai. Aleluia. Oh Senhor, eu ia deixar ele no colo do Pai, mas Senhor, não dá. Oh, glória a Deus. Oh, nós apresentamos a Ti essa criança, Pai. Conforme, Senhor, está na Tua palavra. Oh, Pai, o nosso princípio, Deus, é a Tua verdade, oh, Pai. Oh, Senhor, o nosso princípio, Deus, é o que o Senhor deixou para nós, ó Pai. Oh, Deus, e conforme a Tua palavra, nós apresentamos esta criança a Ti, Pai. Nós colocamos ela, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Oh Deus, sabemos que foi o Senhor quem gerou ela, que trouxe ela à vida. Oh Deus, foi o Senhor quem proporcionou a ela esse ar que respiramos. Então, Deus, nós entregamos a Ti, ó Deus, a responsabilidade, oh Pai, desta criança. Oh Deus, ao Senhor, Deus, os cuidados desta criança. Que o Senhor dê a Aline, que o Senhor dê ao Alexandre, ó Pai, sabedoria, discernimento, força, ó Pai, coragem, ó Deus, para cuidar do Arthur. Ó Deus, que eles possam juntamente conduzi-lo, Deus, sempre à Tua presença, apresentar o Senhor, apresentar o Seu nome, ó Deus, ao Arthur. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ao Heitor, Pai. Oh Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar cuidando, ó Deus, do Heitor.
Oh, para a glória do teu nome, ó Pai. Oh, Deus, que nenhum mal, ó Deus, venha, Deus, sobre a vida dele. Que os teus anjos, Deus, esteja protegendo, ó Deus, esta criança. Pai, no nome de Jesus, que os teus anjos estejam guardando o Heitor, Pai, para a glória do teu nome. Oh, Deus, nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, no nome de Jesus Cristo, que nenhum mal contra a vida dele venha prosperar, não, Pai. Deus, no nome de Jesus, que ele cresça em graça e conhecimento, Pai. Oh, Pai, que ele cresça, ó Deus, em sabedoria. Pai, no nome de Jesus, que ele cresça, ó Deus, em entendimento. Pai, ele seja, Pai, um ministro, Deus, da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Deus, aqui está o Heitor, Pai. E a Tua igreja diz amém. Amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a família, o avô, os padrinhos, né, a Michele, que possa sempre estar presente aí no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, podem se sentar. Amém. Aleluia. Heitorzinho, glória a Deus, parabéns, Alexandre, parabéns, Alina. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a família. Glória a Deus. Vou despedir de vocês que estão em casa, dos seus lares. Quarta-feira, domingo, nós estaremos aqui de volta. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe todos. Nós continuaremos aqui. Para a glória de Deus. Amém?